bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer um resumo da parte 3 de Kakashi Hatsuda. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, porque isso me ajuda muito. Me segue lá no meu Instagram, @nandaerica, e bora lá. Já tem 2 vídeos aqui no canal sobre Kakashi Hatsuda, então eu vou deixar aqui no card e aqui embaixo na descrição pra vocês, caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas. É uma light novel original de Naruto e tá contando a história do Kakashi, é muito legal mesmo. E eu vou continuar de onde eu parei, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. O Kakashi e o Nanara estavam voltando pra casa a cavalo, então provavelmente eles iam demorar 3 dias pra chegar à vila de Nagari, e eles demoram 3 dias pra chegar à vila de Nagari, e durante essa viagem o Nanara estava com muita raiva e se sentindo muito culpado por toda a situação que ele viu na cidade, onde as pessoas estavam morrendo de fome, e ele deu uma joia pra uma criancinha que estava passando dificuldade, só que nessa cidade tinha várias outras pessoas que estavam passando dificuldade, então essas outras pessoas agrediram essa criancinha, espancaram, e ele viu a cena tipo da criança toda espancada e ele ficou com isso na cabeça. E fora que a sua irmã, mas o primeiro-ministro, estão tentando arrumar uma guerra, começar uma guerra contra o País do Fogo. Uma guerra que provavelmente eles não vão ganhar. Então qual é o sentido de você começar uma guerra que você sabe que vai perder, né? Pro Nanara naquele momento não faz sentido nenhum. Pra mim também não faz. Quando a Nanara chega ao vilarejo, né, de longe ela avista Margot carregando uma cesta de trigo na cabeça, e ele gostou dessa visão, né, onde as pessoas trabalham dobrado para poder colher o trigo para guardar para o inverno, né? E sem pensar, ele sobe em cima de um toco e começa a falar aos moradores: olha, o trigo não precisa ser transportado para o armazém, estou voltando da capital e o primeiro-ministro me disse que é o começo de uma guerra e estavam os 50 shinobis e eles vão ficar aqui 10 dias e nós devemos alimentar esses shinobis. Todo mundo que estava ali estava coberto de palha de arroz, trigo cheio de terra, e todo mundo fica surpreso, né? Tipo, meu Deus, 50 pessoas? Como a gente vai alimentar mais 50 pessoas, né? Porque 50 pessoas pra gente pode ser pouco, mas pra eles, pra quantidade de comida que eles têm ali, é muito. E eles começam a perguntar pra quem, por quê, o que tá acontecendo. E o Nanara responde que é contra o País do Fogo, por falta da água, e que eles vão invadir uma outra terra no País do Fogo e vão tomar essa terra no País do Fogo pra eles. E todo mundo do País do Fogo, de Redaku, vai morar ali na terra que eles roubaram. E todo mundo ali se entreolha meio assustados, né? Porque tudo que eles sabem em relação ao País do Fogo e em relação a guerras, em relação ao Sexto Hokage, são histórias contadas de viajantes que passaram ali pela cidade. Então eles não têm noção nenhuma de como é uma guerra, nem nada. E um pouco mais tarde, Kakashi e o Nanara estava estudando, só que o Nanara, ele não se sente mais confortável estudando junto com o Kakashi, nem gosta das aulas, porque antes do Nanara conhecer o Kakashi, ele brincava de Sexto Hokage, mas ele brincava de Sexto Hokage no mundo perfeito, no mundo da imaginação. E agora que ele está estudando e conhece um pouco mais o mundo sobre guerra, esse trem, ele teme essas coisas, né? E o Kakashi vira pra ele e fala: eu sei que você tá preocupado e tudo mais, mas você tem que tomar uma decisão, porque se você for contra a rainha e o primeiro-ministro, todas as pessoas do país do Redaku vão odiar você, né? Porque tá todo mundo ali sofrendo por falta de água e eles querem morar num país, num lugar onde chova, onde a terra seja fértil. Então, se ele for contra essa chance e, sei lá, essa opinião aí que a rainha mais o primeiro-ministro tem, que vai ser o melhor, eles vão odiar o Nanara. Mas se o Nanara permitir que eles avancem, que eles comecem essa guerra, muita gente vai morrer. E o Nanara, muito confuso, sai correndo porque ele não estava entendendo mais nada. E aí, bem mais à noite, um pouco, o Kakashi não conseguia dormir, porque se ele quisesse, ele poderia, tipo, dar um jeito na falta de água no país de Redaku, só que aí o Nanara ia continuar sendo o Nanara do mesmo jeito. E se o Nanara descobrisse que ele era o Sexto Hokage, ia virar pra ele e falar assim: ué, mas por que você não me ajudou, né? Então ele tava meio sem escolha. E o Kakashi, filósofo, dizendo assim que nem sempre a escolha mais fácil que você tem é a melhor. Então você tem que esperar, e ele tá filosofando e as pessoas estão morrendo de fome. E o Nanara invade o quarto do Kakashi sem formalidade. Invade o quarto do Kakashi e fala: olha, eu já decidi o que eu vou fazer. Eu vou com o primeiro-ministro e o exército para o País do Fogo, só que ao invés de eu participar da guerra, eu vou pedir ajuda ao Sexto Hokage. E o Kakashi fala: não, isso é uma péssima ideia, porque como é que você vai chegar no país para poder pedir ajuda armado, né, junto com o exército, né? Mesmo que seja 50 pessoas, é um exército, né? E o Kakashi diz a Nanara que há outras maneiras de entrar em contato com o Hokage sem ser pessoalmente. E ele mostra uma carta em que o Sexto Hokage mandou pro pai da Nanara, e Nanara fica muito feliz, porque, nossa, então o Sexto Hokage existe, o meu pai estava conversando com o Sexto Hokage. E aí o Kakashi
Kakashi entrega um pergaminho pro Nanara e o que ele não sabia muito bem o que escrever, então ele resumiu a situação, que a irmã dele, mas o primeiro-ministro estavam tentando começar uma guerra contra o País do Fogo por causa da falta de água e ele precisava de suprimentos e de ajuda e se o Hokage poderia ajudar. E o Kakashi não pergunta se ele não queria escrever mais alguma coisa. E foi muito legal, eu ri demais na hora que eu tava lendo, que o Nanara disse que queria escrever muita coisa, mas nem 10 pergaminhos seria o suficiente para ele poder escrever o quanto ele admirava e quanto ele achava o sexto Hokage um exemplo de vida. O Kakashi olha pro Nanara com a cara de surpresa, os olhos dele brilham e tipo, nossa, que emoção, né? Porque eu fiquei emocionada, tipo, com o Kakashi ficando emocionado de saber que uma pessoa admirava ele tanto assim, né? O Nanara amarra a carta no pé do Falcão, que é o Lee, e vira pro Lee e fala: vai, meu filho, entrega a carta pro seu Hokage e traz uma resposta pra mim, né? E 2 dias depois, ao meio-dia, o exército do primeiro-ministro chega, mas não era só 50 pessoas. Acho que ele foi o primeiro a perceber o real problema, porque eram 300 soldados e uns 40 canhões, na verdade. Como que a Vila de Nagara ia fazer para poder fornecer alimentos para 300 pessoas se eles estavam custando se alimentar e estavam custando ter que alimentar mais 50 pessoas, agora são 300? Não dava conta. E o primeiro-ministro foi escoltado por vários shinovis até o centro da Vila Nagara e já chegou dando ordem para todo mundo para alimentarem os seus soldados. E Nanara diz que é contra essa guerra, porque se eles não vão ganhar a guerra, não faz sentido começar essa guerra. Mas o primeiro-ministro disse para o Nanara não se preocupar, que os reforços já estão a caminho, que a leste dali há um instituto astronômico de pesquisa, então os reforços deveriam vir dali, que é tipo uma prisão, mais ou menos isso, né? Esse centro de pesquisa é onde o Sasuke e a Sakura estão fazendo a missão deles, que vai ser a próxima noite nova, que eu vou trazer. E o primeiro-ministro se retira da vila e volta para acampamento junto a onde estão todas as outras pessoas, canhões, a princesa e tudo mais, né? E tava todo mundo ali desesperado, porque não tinha alimento. E o primeiro-ministro deu uma ordem direta, né? E tinha uma mulher que tava quase chorando, a Margot tentou consolar essa mulher. O Kakashi olha pro Nanara, que tava olhando toda aquela situação com a cara assim, tipo, de apreensivo, e fala: é? E o Nanara diz que não vai cooperar com o início dessa guerra e que vai lutar, que ele tava com medo, mas como ele pediu ajuda pro Hokage, ele vai segurar as pontas até a ajuda chegar. Kakashi olha bem pra ele, assim, nos olhos, né, brilhando, ai, que gracinha. Então eu vou te ajudar o máximo que puder, e agora que a Leite Nova começa a pegar fogo. Então Kakashi começou a fazer uns selos de mão lá, colocou as mãos no chão e a terra começou a tremer. E então ele fez uma parede de terra enorme, do tamanho das colinas que tinham ao redor da Vila Nagara em poucos segundos. E Nanara ficou realmente impressionado. Eu também fiquei muito impressionada. Um dos shinobi do primeiro-ministro tentou jogar umas kunais, mas foram facilmente defendidos por causa da parede de terra. Nanara olhou pra Kakashi, depois olhou pra parede, depois pra Kakashi, olhou pra parede, olhou pra Kakashi, olhou pra Kakashi de novo, depois pra parede, com os olhos brilhando, e chegou à conclusão que aquela barreira era uma barreira defensiva no estilo terra, igual a do sexto Hokage. Ele ficou impressionado, de boca aberta, tipo, tava quase babando já. E Nanara pergunta ao Kakashi, assim, tipo assim, de jeito nenhum, você não é um ninja, tipo, que nem o sexto Hokage, você não é o sexto Hokage, né? E ele tava tremendo como se ele tivesse descoberto algo muito importante, seus olhos brilhavam muito. E foi uma cena muito confusa, assim, sabe? Na hora que eu tava lendo, eu tive que ler mais de uma vez, e o Kakashi responde que sim, né? Mas o Nanara, ele fez um monte de pergunta, né? E tipo, que mané igual ao sexto Hokage, mano, ele é o sexto Hokage, vontade de pegar, esfregar na cara do Nanara, assim, entendeu? E tem um cachorro latindo, oh meu Deus do céu, por isso que eu dei o pincher. E o Nanara então chega à conclusão que ele é um ninja muito poderoso. Eu li isso, eu reli, eu li de novo e eu não entendi, porque tipo, o Kakashi confirmou que ele era o sexto Hokage e o Nanara chega à conclusão que ele era só um ninja. Sério? Mas o sexto Hokage que o Nanara imagina é totalmente diferente do Kakashi. Então ele não chegar a essa conclusão é até meio que normal. E por isso que eu dei o pincher. Eu não tenho pincher em casa. E Kakashi pede desculpa por esconder sua real identidade. E do outro lado da parede de lama, lá em cima das montanhas lá, o primeiro-ministro tá gritando: Nanara, o que é isso? Se você não destruir esse muro, você será considerado um traidor. E o Nanara só rebate: estou me rebelando, e a Vila de Nagara não concorda com essa guerra. Só que ele não contou para as outras pessoas da vila, então isso vai dar um probleminha ainda, né? E a rainha Nanara chega a perder a cor só de pensar em uma rebelião contra o seu irmão mais novo. Então o primeiro-ministro fez um sinal e eles começaram a disparar o chumbo dos canhões no muro. Bum! Fez aquele barulho e todo mundo da vila começou a desesperar, começou a gritar, mas o muro estava intacto, intacto permaneceu.
Porque, afinal de contas, o muro de terra foi construído por alguém com grandes habilidades, né? Muitas habilidades, né? E um jovem shinobi chega no primeiro-ministro e diz que aquele é um jutsu no estilo terra, então ele vai usar a fraqueza daquele estilo fazendo um jutsu no estilo raio. E aí, minha gente, o cara me aparece fazendo um haikiri. Na hora que eu li aquilo, eu falei, sério? Sério, e esse cara ele avança com o haikiri dizendo que dominou essa técnica do País do Fogo e tá super orgulhoso e que ela é muito poderosa e ataca com tudo o muro e faz um barulhão enorme e todo mundo ali ficou meio assustado, atordoado, inclusive o Nanara que ficou aterrorizado por ver o ninja usando um jutsu daquele, né, e por fazer um barulho daquele também, né, ele ficou meio atordoado, ele nunca viu isso. No momento em que a descarga elétrica atingiu a parede de lama, ela ficou clara e foi como se a lama tivesse sido sugada para algum lugar. E a parede ficou meio clara, meio transparente, mas foi porque o Kakashi mudou o solo instantaneamente de lama para vidro. E num outro instante ele pegou o solo, que era lama, que virou vidro, e transformou ao normal. E todo mundo ali ficou horrorizado e admirado ao mesmo tempo. E nesse ponto, na área, ele já não conseguia nem falar mais, né? Tava todo tremendo. E o ninja tava puto da vida com toda essa situação, dizendo que só podia ser um genjutsu, né? Porque não tem como, né? O cara mudar o solo, tipo, não tem, entendeu? Não tava entendendo, né? E esse homem vai ao primeiro-ministro e diz para ele não se preocupar, porque deve ser apenas um shinobi mantendo aquela parede de terra, e isso gasta muito Thiago, então que provavelmente até o fim do dia essa parede vai ser desfeita. E o homem fica pensando que essa técnica é chamada de 14 terrestre, e para uma pessoa fazer essa técnica precisa de velocidade, inteligência e precisão, e não tem como uma pessoa fazer isso, né? Então provavelmente deve ser um genjutsu, né? Mas ele pensa que tem alguém que provavelmente, né, é extremamente habilidoso, que poderia fazer essa técnica, porque quando ele morava no País do Fogo, ele lembra de dizer que o ex-Hokage, ele controlava os 5 elementos, mas não tem como, não faz sentido o sexto Hokage estar ali, tipo, numa cidade tão pequena, numa revolta contra um país, tipo, tão pequeno, tão longe de Konoha. E o Kakashi olha pro ninja, né, que tá lá em cima da montanha com o primeiro-ministro, e ele se sente patético, porque aquilo que o cara fez não foi nem um haikiri, nem de longe. Foi só um jutsu de estilo raio bem fraco mesmo, né? E o Kakashi olha, né, pra cara dos aldeões e tá todo mundo paralisado. Tipo, aí, sabe? E o povo começou a ficar desesperado, perguntando por que o Nanara tava indo contra a rainha, né? Que eles não queriam morrer, eles tinham família, eles pediam pra família, eles não queriam morrer. E o Kakashi eleva a voz, ele grita, né, primeira vez, e fala. E todo mundo presta atenção nele, e ele fala, olha, ouçam a história do Nanara que eu tive junto com ele na capital e a situação é bem ruim. E a Margot pergunta, mas você não é só um tutor? E os outros aldeões falam, claro que ele é um tutor, ele é um ótimo tutor, né, pra poder ter técnicas desse jeito, né? Ele é um bom tutor, né? E a Margot ainda continua desconfiada e vira pra ele e pergunta mais uma vez, quem é você? E o Kakashi fala, quando a gente resolver esse problema, eu prometo lhe contar toda a verdade. E se retira do local, né? Porque seria mais fácil o Nanara conversar sós com os aldeões do que com uma pessoa que não é dali. E depois do Nanara conversar com os aldeões, ele sai procurando o Kakashi, que está lendo um livro. Como sempre, tipo, não é nem novidade. E diz que conversou com os aldeões, mas eles são meio difíceis de convencer. E Kakashi entende, porque ir contra a rainha é literalmente pedir para poder morrer. E na manhã seguinte, os 40 canhões foram apontados para a parede de lama que estava cercando a Vila Nagari, e todo mundo nessa vila tava desesperado, a esposa só fica desesperada, né? A Margot é uma das pessoas que queria voltar sem salva para sua casa, né? Mas se eles dessem comida para esse tanto de gente, eles morreriam de fome. Então ir contra a rainha pode ocorrer, tipo, ela morrer. Então ela não sabia o que decidisse, o que decidia, né? E aí teve um cara lá que falou mal do primeiro-ministro, falou mal do rei, e aí o Nanara ficou bravo com esse cara porque esse cara tava falando mal do seu pai, e o Kakashi pega o Nanara e sai arrastando ele e leva ele lá pra torre de vigia, e o Nanara vai tentar explicar a situação pro Kakashi. E o Kakashi diz que o pai do Nanara, ele era um rei inadequado, e o Nanara fica muito bravo com isso, porque o Kakashi nem sabia quem era o pai dele, porque que ele tava falando mal do pai dele, né? E o Kakashi pergunta a Nanara se o pai dele era realmente incrível, e a Nanara diz que sim, que o pai dele era muito incrível. Então o Kakashi pergunta pra ele, então por que você não assumiu o trono e foi um rei incrível que nem ele? E nesse momento, o Nanara, ele não sabia nem dizer nada, sabe? Ele ficou procurando as palavras pra poder falar alguma coisa, né? E ele diz que quer proteger o país porque ele é filho do pai dele. E o Kakashi se lembra dos ninjas da Vila da Folha e o que eles herdam de seus pais, de sua genética, da sua família. Lembra da genética dos olhos Hyuga, se lembra do ninja renegado que queria matar o irmão por causa da maldição do ódio, tipo,
não tira. Lembra do ninja incapaz de usar ninjutsu e se superou apenas com taijutsu? Inconscientemente o Kakashi ele tocou o seu olho esquerdo, acho que é do lado de cá, né? E a Light Novel nos revela, tipo, o que a gente já sabe, né? Que antigamente Kakashi tinha um poder muito grande nesse olho, mesmo não sendo compatível com o poder, ele refinou as suas habilidades para superar seus limites e falhas. E o que ele sempre quis foi enxergar o mundo com os olhos, né? Com o olho, da forma que o Obito enxergava o mundo, né? E o Nanara pergunta pro Kakashi o que faz de um rei, porque ele nasceu na família real e não sabe nada sobre ser rei. E o sexto Hokage foi escolhido para ser líder do País do Fogo e ele quer saber o que tem que fazer para poder ser uma pessoa incrível que nem o sexto Hokage. O Kakashi respirou fundo e disse, você simplesmente tem que agir. E aponta o dedo pro céu e o Leo Falcão estava voltando de Konoha com a mensagem do Hokage. E na quarta dizia que o País do Fogo estava pronto para poder providenciar mantimentos e produtos médicos. E o Nanara, ele lia a carta, tipo, devagar e ele se emocionava mesmo, mas ele perdeu a compostura. Foi quando ele viu as últimas linhas, que era a assinatura de quem tinha escrito a carta e era sétimo Hokage, tipo, que lindo, meu menino, Naruto, emocionante, que lindo, sabe? Eu chorei na primeira vez que eu li isso, né? Então o Nanara diz baixinho que a numeração do Hokage subiu, então talvez o sexto Hokage estava morto, né? E o Kakashi responde mais baixinho ainda, bom, eu me aposentei, né? Assim que tive idade o suficiente pra isso. E o Nanara acariciando a assinatura ali do Hokage, Naruto Uzumaki, e disse, você tá relaxando, então, né? Mas eu tenho certeza que o sexto Hokage também trabalhou muito. E o Nanara, então, corre pra praça, né? Pra poder mostrar a todos os moradores uma carta do sexto Hokage, né? E que deve ter poder o suficiente pra poder incentivar as pessoas a lutar ao lado dele. E ele conseguiu, mas as pessoas da vida ali que não sabiam o que fazer, resolveram lutar ao lado do Nanara, porque eles sabiam que o Hokage ia apoiar eles, né? E assim que o Nanara saiu, o Kakashi se encostou na torre de vigia, né? E ele tava cansado, né? Porque ele usou aquela barreira de terra, de chakra, por quase 24 horas seguidas, né? Tá usando por quase 24 horas seguidas. E a Light Novel nos revela que Kakashi está muito mais forte do que quando ele lutou contra Obito e Madara. Apesar dele ter perdido o seu Sharingan e não poder usar mais o Chidori, ele aprendeu novas técnicas para substituir. E a sua quantidade de chakra, ela é maior, né? Então, por isso que ele pôde manter aquela parede de terra, tipo, por todo esse tempo. Mas claro que a velocidade, a agilidade, a visão que ele tinha, ele perdeu, mas ele conseguiu recuperar, né, esses pontos fracos com outras habilidades, né? E fim do capítulo, e fim do vídeo. E aí, o que você acha? Você acha que com essa descrição da Light Novel ele ficou mais forte ou ele ficou mais fraco? Assim, claro que ele ficou mais forte, né? Porque a própria Light Novel revela que ele tá mais forte hoje em dia, né? Hoje em dia eu não tenho lá da Light Novel lá, do que quando ele lutou contra o Madara, o Obito, mas ele tá sem Sharingan. Então, se ele tivesse com Sharingan, provavelmente ele seria, tipo, umas 3 ou 4 vezes mais fortes do que ele tá hoje. Mas, como a Light Novel disse também, que ele recuperou, ele corrigiu, ele superou, sei lá, ele supriu as necessidades básicas, né, que a falta do Sharingan fazia, causava, e ele aprendeu novas habilidades, novas técnicas para poder suprir essas falhas. Vocês entenderam, mais ou menos? E é mais ou menos isso, né? Então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês. E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Beijo, fiquem com Deus e me segue lá no meu Instagram, @nandaerica. E eu não sei que dia que eu vou postar o próximo vídeo de Kakashi Hatsuki, mas se der tudo certo, essa semana ainda sai, tá? Porque vai ser uns vídeos consecutivos aqui no canal por causa disso. Muito obrigada.